Mais um dia de alta na Bolsa de Valores, com notícias positivas vindas do exterior, e eu vou comentar como que eu fiz um dividendo sintético com as ações do Bradesco, do Banco do Brasil e da Cosan. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então, dividendo sintético nada mais é do que uma venda de uma call, um compromisso de vender uma ação no futuro a um determinado valor, e para esse compromisso você ganha um prêmio. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender a estratégia, né? Quando eu vendo uma call, eu não quero vender a minha ação, na verdade. Então, eu tenho que utilizar um momento preciso, eu tenho que ser preciso. Nas puts, talvez, se eu errar o momento, não tem problema, eu estou comprando um bom ativo. Agora, na venda de ação, eu não quero vender minha ação a qualquer valor, né? Então, o que eu fiz para vender calls nessa semana? Mesmo assim, eu vendi pouco. Quem é mais ousado pode vender mais, né? Eu sou bem aqui, vamos dizer assim, medroso com vendas de calls, então eu sou bem devagarzinho, diferente com puts que eu sou aqui, bem ousado até. Então eu fiquei de olho na agenda econômica. Eu não consigo operar opções, ainda mais venda de calls, sem olhar o que temos aí na agenda econômica, tá? Por quê? Porque isso traz volatilidade e aí vai te dar mais dor de cabeça se você não observar isso. Imagina se eu tivesse vendido na segunda-feira calls aí das ações. Eu estaria agora fazendo uma correria infinita. Então, peraí, vamos olhar a agenda econômica. Que nós tínhamos arcabouço fiscal, ainda pode trazer algum ruído nesse momento. Segunda-feira nós tínhamos o Boletim Focus e o IPC da China, a inflação da China. Vieram aqui positivo, mas a questão da China aqui veio positiva. O mercado já deu uma animadinha, mas na verdade o que animou mesmo foi o IPCA do Brasil, que veio com inflação abaixo do esperado, porém com um detalhe aqui que o núcleo ainda está ali, ó, pressionando. O núcleo, né, que são sem os itens voláteis na inflação, que volátil pode mudar no mês seguinte muito rápido. Então o núcleo mesmo na inflação ainda fica ali um pouquinho de controle, né? Então, de qualquer forma, o índice foi positivo. Isso aqui trouxe um ânimo, né? Uma bolsa que está reprimida como a nossa, qualquer coisinha pode ser aquela explosão de alta. E o que não fazia sentido é qualquer coisinha fazer cair muito, e é o que vinha acontecendo. Então, cada vez ela ficava mais barata. Enfim, a bolsa subiu bastante. E aí nós temos na quarta-feira os outros itens, né? Que era a inflação dos Estados Unidos. Aqui tinha o perigo realmente de vir ruim o número, e aí devolver boa parte da alta de ontem, ou vir positivo ou neutro. E veio positivo, que animou ainda mais a bolsa brasileira. Animou até mais do que a de lá mesmo, que mostra como a nossa bolsa está barata. Então, a inflação dos Estados Unidos, que no último mês até tinha dado uma decepção, que não estava acontecendo, mas deu decepção, nesse foi positivo. Era esperado que atingíssemos aqui entre 0,2 e 0,3 de inflação, e veio 0,1. Mas assim como no Brasil, o núcleo, né, aqueles itens ali mais persistentes, eles vieram em linha. Então, ou seja, foi positivo, legal, mas cautela com o futuro, né? Lá eles enxergaram um pouquinho essa cautela, por isso que as ações não deram uma turbinada hoje. Bom, e a gente vê então o acumulado no ano, era para ficar em 5,2, ficou então em 5,0. Então foi positivo também a inflação no Brasil. E aí sim, nos Estados Unidos. Então aí sim, com a maior parte da agenda econômica já cumprida, embora a gente ainda tenha aqui índice de pedido de desemprego e tudo mais, né? Temos algumas coisinhas, mas o mais grosso, que era a inflação do Brasil e Estados Unidos, passou. Como vieram positivo, as ações subiram, e aí sim eu vendi calls hoje, que causa um compromisso de vender as ações no futuro a um determinado valor. Só que como eu ainda acho que a bolsa está muito barata, eu vendi inclusive a maioria delas num prazo curto. Vou mostrar aqui. Uma das primeiras coisas que eu olho ao vender uma opção call é olhar a ação, obviamente, como é que ela está. E o Banco do Brasil ele vinha de uma queda com a questão política, muito forte a queda, depois uma bela de uma recuperação, com o cenário melhorando, com o CEO aqui com discursos mais interessantes. Aí depois veio de uma queda normal, com o cenário aqui meio deteriorando mundialmente, também no Brasil, né? E aí essa recuperação com o humor melhorando e com os discursos ainda positivos. Nesse meio do caminho, nós vimos o crédito consignado ali, a canetada que o governo tentou dar, e depois mudou no meio do caminho, né? O crédito consignado melhorou o teto ali, mas o grande ponto é que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, eles simplesmente falaram, com esse teto não funciona, não quero, não vou oferecer.
e o governo não interferiu em relação a isso. Então isso aqui já foi um bom indício, tá? De qualquer forma, a gente vê o Banco do Brasil aqui subindo, com uma inadimplência abaixo dos concorrentes, com o setor agro muito forte, toda aquela história que vocês já estão cansados de saber. E aí a gente vê o Banco do Brasil, então, chegando aqui próximo, fazendo um novo teto, na verdade, né? E aí eu vendo o caos, então, acima. Como o Banco do Brasil, no meu ver, ainda está barato, mesmo com toda essa alta, eu resolvi vender para este mês, tá? Então, ou seja, daqui a pouco eu vendi aqui por esse valor mais ou menos, o Banco do Brasil, a Cal. E aí, caso ele suba mais, eu vendo para outro mês. Eu já vou explicar como é que eu vou fazer. Caso ele passe de 45 e poucos aqui que eu vendi o valor, caso ele passe desse valor, o que eu faço para me livrar dessa venda, tá? Então, diferente do Banco do Brasil que eu vendi com a Cal já para a semana que vem, que vai vencer a semana que vem, e aí, caso o Banco do Brasil continue subindo, eu faço a rolagem mais fácil. O Bradesco eu consegui ter coragem de vender para o outro mês, porque o Bradesco eu sei que ele vai enrolar um pouco mais por conta da inadimplência, então caso eu esteja errado ele suba, eu consigo fazer ainda a rolagem mais tranquilo, que ele não vai subir tanto assim. Eu já vou explicar essa questão da rolagem, tá? Então a gente vê aqui o Bradesco subindo bastante agora, e eu resolvi vender então ao valor bem assim, eu tentei vender assim, mas estava um pouco baixa a liquidez e vendi por aqui. Então, ainda assim, é um valor acima desses topos recentes. Vai ser difícil ele chegar em maio a esse valor. Se ele chegar, eu faço a rolagem, já explico. Mas então o Bradesco, eu vendi mais longe, o prêmio tende a ser maior, porque eu estou me comprometendo a vender ações aí num prazo mais distante. E a Cosan também vendi caos, uma lógica similar. A Cosan, ela vinha de uma queda bastante interessante, eu gosto dela dos 15,40 ou menos principalmente, né? Então tinha tanta, mas tanta putz aqui que se eu comprasse ia ser a maior compra da história se tudo fosse exercido. Mas, né, acabou virando pó tudo, beleza, fico com os prêmios, mas com essa alta dela aqui, chegou a hora então de fazer um pouquinho de dinheiro com putz, né? Se pegar aqui o fundo, olha só, ela chegou já a subir agora, está subindo 19%. Chegou um pouquinho a hora de fazer então dinheiro com o caos, né? Que é compromisso de vender. Put, compromisso de comprar, caos, compromisso de vender. E aí então eu simplesmente esperei ela subir hoje, né? E aí vendi também a um valor, assim como o Banco do Brasil, também vendi para esse mês agora. Eu vendi a 16,75, porque esse mês está muito próximo. E aí, se ela continuar subindo, eu faço a rolagem para outro mês, é um valor mais acima, já explico. Então, estão aqui as minhas vendas de caos, lembrando que caos é um compromisso de vender ação a um determinado valor. Então, está aqui, Banco do Brasil, compromisso de vender 300 a R$33. Então, para isso, eu ganhei 0,26 de yield. A venda aí, compromisso já nessa semana que vem, nessa quinta-feira aí, tá? Então, 11 centavos aqui foi o prêmio que eu ganhei por ação. Aqui nós temos a Cosan 800, 9 centavos, né? R$72 o prêmio que eu ganhei, 0,57 de yield. O Strike aqui 16,75 e o Bradescão aqui 600, 12 centavos, R$72 eu ganhei, Strike de 13,47. Então o yield maior aqui do Bradesco por causa do tempo, está mais longe, mesmo que também o Strike esteja longe, o tempo vale muito também. Então olha só, vamos observar o seguinte, se nós temos aqui um cenário onde as calls eu ganho um prêmio e quanto mais distante o strike, né, quando eu sou obrigado a vender, mais distante, menor o prêmio, então também quanto maior a distância, né, quanto mais distante o prazo, maior o prêmio. Então um compensa o outro. Então o que acontece se o Banco do Brasil chegar a passar esse valor aqui no dia de vencimento, que é na quinta-feira que vem, porque sexta é feriado, que geralmente vence nas sextas, tá? Então, puxa, passou 45, você é obrigado a vender o Banco do Brasil? Não necessariamente, eu posso recomprar essas opções, eu vou lá e recompro essas opções aqui, e aí eu zero o meu compromisso. Zerando o meu compromisso, eu posso vender um novo para o mês seguinte, porque quanto mais longe, maior o prêmio. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Então vamos aqui pegar no exemplo da Cosan. Não é o vencimento de opções hoje, mas eu posso zerar hoje esse compromisso, né? Então eu vendi aqui a 16,75. Esse aqui é a call que eu vendi. Eu poderia desfazer agora mesmo, né? Antes de fechar o pregão. A compra aqui, eu compraria a 10. Eu vendi a 12, eu compraria a 10 no caso aqui, né? Teoricamente, porque no book mesmo tá 11.
Então, poderia desfazer hoje e aí eu desfaço, o que eu faço? Vendo para o mês seguinte. Olha como o mês seguinte está muito maior o prêmio, porque eu estou me arriscando a um período muito maior. Então, o que que acontece? Eu vendi essas causas, ganhei o dinheirinho ali, e se a Cosan realmente chegar a esse valor, R$17, seja o que for, eu recompro, porque eu não quero vender a Cosan de forma alguma, uma das melhores ações da bolsa, tá? Se não a melhor. Recompro, desfaço o compromisso de vender a Cosan e vendo uma a um strike maior do que esse, tá? Isso aqui eu pus para exemplo para mostrar como tem diferença. Então, ao invés de eu me comprometer a vender 16,75, eu falo que vou vender agora, sei lá, 18,75. Talvez nessa troca eu não ganhe nenhum dinheiro, fique no 0 a 0, alguma coisa do tipo, mas pelo menos eu não vendo as ações. Então, é lógico. Se você está se comprometendo a vender uma ação, um determinado valor, ela sobe muito, para sua call não vai ser muito boa, né? Porque ela vai aí aumentar de valor, e como você está vendido na call, você tem que recomprar, você vai pagar mais caro também. Então, de novo, eu vendi essa opção aqui. Conforme o tempo vai passando, vai ficando mais próximo do vencimento, a call vai sendo pressionada a valer menos, e como eu estou vendido nela, eu posso recomprar ela mais barato. E o strike, né? Quanto mais a ação raiz aqui, a Cosan 3, for subindo, pior vai ser aqui, vai ficar mais próximo do strike, né? Ficando mais próximo do strike, essa call tende a ficar mais cara. Então, um vai compensando o outro um pouco aqui, mas depende de quanto a ação sobe. Só que se a ação cair, aí esse negócio cai tanto, né? Vai somar aqui o strike ficando mais distante com o vencimento também, aí o negócio até chega a virar pó, tá? Vira zero. Então, ganhou o prêmio aí. Então, por isso, eu relembro que, na minha opinião, não vi isso em nenhum livro, ninguém falou nem nada, é muito complicado você vender call, que é um compromisso de vender ação, sem observar a agenda econômica, sem entender um pouquinho mais o que vem a longo prazo. Você viu que eu tomei pensamentos diferentes em relação ao Banco do Brasil, a Cosan e o Banco do Brasil e o Bradesco. E é lógico, eu sou muito cauteloso, né? Você pode pegar um exemplo aí de alguém que é mais ousado, sou bem medrosão mesmo, né? Então, você viu ali que eu nem vendi tantos hoje, mas esse pouquinho que eu vendi já me rendeu aqui R$177. É um dinheirinho aí que entra, né? Que eu posso comprar uma outra ação. Aí você vai somando aqui, call aqui, um monte de put que eu vendo, e no fim do mês aí a gente acaba ganhando aí um dinheiro a mais para estar aportando nas ações. Deixa o like no vídeo, e se você quer saber mais sobre opções aqui do zero, um pouquinho mais detalhado, tem uma playlist para membros do canal, alguns vídeos são exclusivos, tá na descrição do vídeo, nos comentários fixados, só você dar uma olhada. Alguns vídeos estão liberados, outros são para membros, tá? Um abraço, até o próximo, valeu!